A prisão do general Braga Neto, que foi ministro no governo Bolsonaro e também candidato à vice-presidência em 2022, foi questionada por juristas, cidadãos e parlamentares que enfatizaram o caráter eminentemente político da prisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro questionou a prisão do general. Há mais de 10 dias, o inquérito, entre aspas, foi concluído pela Polícia Federal, indiciando 37 pessoas e encaminhado ao Ministério Público. Como alguém, hoje, pode ser preso por obstruir investigações já concluídas? O senador Eduardo Girão questionou: General Braga Neto, mais um preso político. Como pacificar o país desse jeito? Acorda, Senado. Praticamente às vésperas do Natal, Braga Neto é preso preventivamente, entre aspas, se tornando o primeiro general 4 estrelas do Brasil a sofrer detenção. E o pior, sem nenhuma justificativa plausível, já que ele sequer foi condenado. Tem residência fixa, não oferece qualquer risco de fuga e jamais se negou a colaborar com investigação. Muito pelo contrário. Mais uma injustiça, fruto da sanha vingativa de um sistema apodrecido que promove abuso de autoridade sem fim para perseguir politicamente os conservadores desta nação. O Senado Federal é corresponsável por esse caos institucional que vivemos, por se manter omisso e covarde diante de um STF que desrespeita a nossa Constituição, se movendo por revanche implacável. Já dizia o humanista Gandhi, no olho por olho, a humanidade acabará cega. Precisamos resgatar a ordem e o progresso urgentemente. Acorda, Senado, que a verdade, a justiça e o bom senso prevaleçam em nossa nação. Jesus no comando, sempre. Paz e bem. O deputado estadual Márcio Gualberto afirmou: o processo recivilizatório iluminista está a pleno vapor no país da democracia relativa, enquanto terríveis traficantes são soltos e grandes corruptos presos pela Operação Lava Jato foram colocados em liberdade, descondenados e absurdamente inocentados. Estamos vendo agora um general 4 estrelas, honrado e com belíssimos serviços prestados à nação, preso sem provas, estando tudo amparado por uma narrativa do achismo. E como não lembrar ainda dos presos políticos, dos que estão exilados, dos perseguidos pelo regime, do Congresso Nacional que fora atropelado, da ADPF 635, da morte da imunidade parlamentar e das várias bizarrices cometidas pelos homens mais poderosos do Brasil. A capa preta ofuscou o brilho da democracia. A escritora Cláudia Wild lamentou sustentar juridicamente a prisão preventiva de um general 4 estrelas por suposto apoio a golpe de Estado imaginário e ainda por ataques às vacinas e às medidas sanitárias na pandemia é uma aberração sem precedentes. Parece que não há mais qualquer preocupação com as formalidades processuais, provas e indícios. É o prenda-se, pois eu quero. Absolutamente nenhum tribunal que preze pela seriedade e pelo cumprimento da lei acataria tal desatino. Mas, como o ordenamento jurídico foi esquartejado e agora reduzido a pó, torna-se possível que uma estrovenga deste naipe vingue. O Brasil já é uma Venezuela e não há a quem recorrer. Só resta Jesus na causa. O deputado Marcos Polon se exaltou. Hoje deram mais uma facada na democracia, no Estado de Direito, no devido processo legal. Um homem sério, honrado, com uma contribuição enorme para o país, foi preso de forma espúria e ilegal por um enredo fantasioso e distópico. Ainda que essa montanha de nada fosse real, não haveria elementos para uma prisão. Se estivéssemos diante de um homicida ou traficante, não haveria prisão. Mas o que esperar de um inquérito onde não há fato? Um procedimento flagrantemente ilegal,
motivado pelos delírios de um louco. O deputado Domingos Sávio disse: prender um homem com a estatura moral do general Braga Neto, figura de biografia militar e civil impecável, com relevantes serviços prestados ao país, com a mera alegação de obstrução de justiça, sem esclarecer qual atitude concreta de obstrução ele cometeu, é inaceitável. Tentar incriminá-lo de um golpe que nunca ocorreu, na minha opinião, é a comprovação terrível de que estão destruindo o Estado democrático de direito. O terrível é que fazem isso alegando estarem protegendo ou defendendo a democracia. Mas está evidente que hoje temos um STF, ou pelo menos parte dele, a serviço de um lado e perseguindo quem discorda deles. Ser honesto, ser patriota ou ser inocente de qualquer crime não livra ninguém das atrocidades dos tiranos. Que Deus proteja a nossa nação e nos mantenha firmes na resistência em defesa da verdadeira e única democracia, onde a injustiça não prevalece.